Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa série Luz e Trevas no livro de Jó. Hoje, mergulhamos no capítulo 2, um momento crucial na jornada deste homem de fé. No capítulo anterior, vimos Jó perder tudo: seus filhos, seus bens, tudo o que ele havia construído. E mesmo diante de uma dor inimaginável, ele se prostrou, adorou e declarou: O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não pecou, não atribuiu a Deus culpa alguma, mas a batalha pela sua fé estava longe de terminar. O capítulo 2 começa com uma cena familiar. Os filhos de Deus se apresentam novamente perante o Senhor e Satanás está entre eles. A conversa se repete. O Senhor pergunta a Satanás de onde ele vem e a resposta é a mesma: de rodear a terra e passear por ela. É uma imagem poderosa, a de um adversário que não descansa, sempre procurando a quem possa tragar. E então Deus mais uma vez aponta para Jó. É como se Deus dissesse: viu só, eu te disse. Ele ainda retém a sua integridade, mesmo depois de você me incitar contra ele para o consumir sem causa. Pense nisso por um momento. Deus reconhece que o sofrimento de Jó foi sem causa do ponto de vista da justiça retributiva. Jó não fez nada para merecer aquilo. Mesmo assim, sua fé permaneceu firme. Isso desafia completamente a lógica de Satanás. Para o acusador, a resiliência de Jó só podia significar uma coisa: a prova ainda não tinha sido dura o suficiente. A primeira aposta de Satanás falhou. Ele apostou que, tirando as bênçãos materiais de Jó, ele amaldiçoaria Deus, mas Jó não o fez. Então Satanás dobra a aposta. Ele diz a Deus: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. A lógica de Satanás é cruel, mas parece fazer sentido do ponto de vista puramente humano e egoísta. Ele está dizendo que enquanto Jó estivesse com a saúde intacta, seu sofrimento era suportável. Ele perdeu os filhos, os bens, mas ainda tinha a própria vida, a própria pele. O verdadeiro teste, segundo Satanás, viria quando a dor fosse física, pessoal e implacável. Ele acredita que o instinto de autopreservação é a força mais poderosa de um ser humano, mais forte que a fé, mais forte que o amor a Deus. E Deus, mais uma vez, permite o teste. Ele estabelece um limite claro. Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Satanás tem permissão para afligir o corpo de Jó, mas não para tirar a sua vida. O poder do adversário é grande, mas é sempre limitado pela soberania de Deus. Essa é uma verdade fundamental que permeia todo o livro e nos serve de grande consolo. Imediatamente, Satanás sai da presença do Senhor e fere Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A descrição é terrível. Não era uma doença comum, era algo que consumia seu corpo inteiro,
uma fonte de dor e agonia constantes. Jó, o homem mais rico do Oriente, agora se senta no meio da cinza, um lugar de luto e desolação. E para tentar aliviar a coceira e a dor insuportáveis, ele pega um caco de telha para se raspar. A imagem é devastadora. A queda foi total. De um príncipe a um pária, coberto de feridas, sentado na sujeira, é nesse ponto, no fundo do poço do sofrimento físico, que uma nova personagem entra em cena de forma dramática. A esposa de Jó. Ela olha para o marido naquele estado deplorável e diz palavras que ecoam a própria sugestão de Satanás: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A dor dela também deve ter sido imensa. Ela perdeu seus 10 filhos, perdeu seu lar, sua posição social e agora via o marido, o homem íntegro, definhando numa condição repugnante. O desespero dela é compreensível. Para ela, a fé do marido parecia inútil, uma teimosia sem sentido diante de tanta tragédia. A sugestão dela é um atalho para o fim do sofrimento. Abandone essa fé que não te serviu de nada. Acabe com isso de uma vez. Mas a resposta de Jó é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Ele a repreende, mas com uma lógica que vai além da dor. Ele diz: falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Que declaração poderosa! Jó está dizendo que nossa relação com Deus não pode ser baseada apenas nas bênçãos. Não podemos aceitar a alegria, a saúde e a prosperidade e depois rejeitar a Deus quando a dor, a doença e a perda chegam. A soberania de Deus se estende sobre todas as áreas da nossa vida, as boas e as más. E o texto conclui essa cena com uma afirmação crucial. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Pela segunda vez, Jó é provado no extremo. E pela segunda vez, ele mantém sua integridade. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não culpou a Deus, mesmo com o corpo em agonia e o coração partido. Sua fé, embora testada até o limite, não se quebrou. Mas a história não para aí. A notícia da calamidade de Jó se espalha, e 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, decidem vir consolá-lo. Quando eles chegam e o veem de longe, eles mal o reconhecem. A transformação foi tão brutal que eles começam a chorar alto, rasgam suas roupas e lançam pó sobre suas cabeças, em sinal de luto profundo. E então eles fazem algo notável. Eles se sentam com Jó no chão por 7 dias e 7 noites. E durante todo esse tempo, ninguém diz uma única palavra. Por quê? Porque viram que a sua dor era muito grande. Esse silêncio inicial é um ato de profunda empatia. Às vezes, a melhor maneira de consolar alguém que está sofrendo terrivelmente não é com palavras, mas com a presença silenciosa e solidária. Eles estavam simplesmente ali, compartilhando o peso da dor de Jó. Este silêncio, no entanto, é a calmaria antes da tempestade. É nesse silêncio que Jó vai finalmente quebrar e abrir
a boca não para amaldiçoar a Deus, mas para amaldiçoar o dia em que nasceu. E é a partir daí que o grande debate poético do livro vai começar, com os amigos tentando explicar o sofrimento de Jó e ele defendendo sua integridade. O capítulo 2 nos deixa com essa imagem poderosa. Jó, devastado física e emocionalmente, mas ainda fiel. E seus amigos, sentados em silêncio, testemunhando uma dor que palavras não podiam alcançar. Este capítulo nos ensina sobre a natureza persistente do mal, a profundidade do sofrimento humano e a incrível resiliência da fé que confia em Deus, tanto na luz quanto nas trevas. Jó nos mostra que é possível passar pelo fogo sem culpar o Criador, que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, e nos prepara para a complexa discussão sobre justiça, sofrimento e a soberania de Deus que virá nos próximos capítulos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda. Se esta reflexão tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precise ouvir e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio da nossa série sobre o livro de Jó. Que a integridade de Jó nos inspire em nossas próprias batalhas. Um grande abraço e até a próxima.